Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. A partir de agora, muitas informações, análises fundamentais para o seu dia a dia. Então vamos conferir os principais destaques da edição de hoje. Apesar da alta dos combustíveis, inflação desacelera em março e fica abaixo da expectativa do mercado. Resultado faz bolsa avançar mais de 4% e dólar operar abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez em 2 meses. Lula embarca para a China para reunião bilateral com o presidente Xi Jinping. Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está na delegação e diz que mudança no protocolo sanitário em caso de vaca louca não será discutido nesta viagem. Durante embargo chinês, as exportações de carne bovina caem 20% e registram queda na receita de 37%. Na previsão do tempo, nova frente fria traz chuvas para o Rio Grande do Sul já a partir de amanhã. E ainda, ao contrário de líder do movimento, MST diz que não prevê invadir novas propriedades. Tem também as cotações, análises e muito mais. Hoje é terça-feira, 11 de abril de 2023 e às 19 horas começa mais uma edição do Rural Notícias. Apesar da alta dos combustíveis, a inflação desacelerou em março e ficou abaixo da expectativa do mercado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu 0,71% no mês. O grupo Alimentação e Bebidas ficou praticamente estável, mas alguns produtos, como o morango, registrou alta de quase 30%. Após subir 0,84% em fevereiro, o IPCA desacelerou e ficou em 0,71% em março, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os 3 primeiros meses de 2023 acumulam alta de 2,09% nos preços. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,65% na janela de 12 meses. Este é o menor resultado anual desde janeiro de 2021. Mais uma vez, 8 dos 9 grupos pesquisados registraram alta. A exceção foram os artigos de residência, que tiveram baixa de 0,27%. O grande peso para o resultado do IPCA de março foi o grupo de transportes, que registrou a maior alta, 2,11% no mês, o que representou uma progressão de 0,43 ponto percentual. Além da gasolina, o etanol também subiu, enquanto o gás veicular e o óleo diesel continuaram em queda. Na sequência, os grupos de saúde e cuidados pessoais e habitação registraram as altas mais relevantes. A energia elétrica residencial ficou 2,23% mais cara no mês, com impacto de 0,09 ponto percentual no índice. O setor de serviços apresentou alta de 0,25% em março. Na comparação com o mês anterior, contudo, é possível notar uma desaceleração. Em fevereiro, a alta havia sido de 1,41%. Os preços do grupo Alimentação e Bebidas aumentaram 0,05%. Entre os componentes do setor, a alimentação em domicílio teve queda de 0,14% no mês. Já a alimentação fora de casa subiu 0,6%. O morango foi o item que apresentou o maior aumento mensal, quase 30%. Ainda entre as maiores altas do mês estão a manga, a cenoura, a abobrinha e o limão. Já a economia ficou por conta de alimentos como a batata inglesa. Pois é, e com esse resultado, o dólar operou hoje abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez em 2 meses e a Bolsa de Valores acima dos 4%. Vamos conferir aqui os números do mercado financeiro. Repare que o dólar hoje caindo 1,17% em relação ao real, cotado a R$ 5,00 cravado, mas durante o dia operou abaixo dos R$ 5,00. Vamos ver o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, veja só, com uma alta expressiva de 4,29%, fechando o pregão aos 106.214 pontos. E quem vai comentar esses números, né, o economista Alexandre Cabral, que está aqui conosco.
Cabral, explica pra gente, primeiro começando aí, né, com a reação do mercado financeiro, esses números que eu acabei de apresentar do dólar e do Ibovespa têm relação apenas à divulgação do IPCA de março ou tem outros motivos também? Boa noite. Boa noite. Na verdade, tudo começou na madrugada, né? Quando saiu a inflação chinesa, nós tivemos também o IPCA chinês, que eles chamam de IPC, que veio um número com deflação, então eles tiveram queda de preço em março. Então, com isso, o mercado acabou se animando já com essa notícia. Do tipo, poxa, a inflação, um dos países que estava com problema de inflação, que é a China, teoricamente está conseguindo controlar. Isso já animou a madrugada na Europa e animou a pré-abertura do mercado americano. Mas, sem dúvida, o IPCA foi a grande notícia do dia, que fez com que a gente se descolasse lá de fora. Lá fora subiu, para você ter ideia, o Dow Jones subiu 0,30. Pô, nós subimos 4,30 quase. Então nós tivemos um empurrão, mas o IPCA deu o grande empurrão para o dia de hoje, tá? Agora, você acredita que isso seja uma tendência ou é muito cedo para a gente dizer? O que a gente pode esperar do Ibovespa e do dólar nos próximos dias, por exemplo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos amanhã, às 9h30 da manhã de Brasília, a divulgação do IPCA dos Estados Unidos, que é o CPI. Ele pode ajudar a dar um pouco ao do norte que pode acontecer no mundo amanhã, ok? Porque se ele vier muito acima do esperado, pode voltar todo aquele discurso. Banco Central americano vai ter que subir juros mais do que está se esperando. Atualmente se espera só mais uma alta de 0,25 e termina, mas se vier muito acima, quem sabe vai ter que ser meio de alta, ou uma ou duas, três de 0,25. Aí isso acontece o quê? O dólar se valoriza, o dólar se valorizando por tabela, o real desvaloriza e pode afetar a nossa bolsa, tá? Então nós temos que olhar com carinho o CPI, que sai 9h30 da manhã, e finalmente o arcabouço que vai ser entregue ao Congresso sexta-feira, pelo menos foi o que a Tebet prometeu hoje. Tanto o orçamento como o arcabouço. Vamos ver qual é o rascunho final, quer dizer, não o rascunho, né? Qual o desenho final que o arcabouço vai receber, que vai chegar no Congresso. Então, amanhã, 9h30 da manhã, e sexta-feira o arcabouço é para olhar com carinho essa semana ainda, tá? Agora, em relação a esse percentual de março, foi muito impactado pela alta dos combustíveis, né? Com a volta da tributação. E o grupo de alimentos e bebidas ficou praticamente estável. Diante dessas duas informações, né? Com a gasolina já não tendo, pelo menos até nesse momento, nenhuma possibilidade, perspectiva de aumento no próximo mês, de abril agora no caso, e os alimentos estáveis, dá para prever que a inflação continua desacelerando em abril também ou não? Vamos lá. Primeiro um detalhe curioso. A inflação do mês foi 0,71. E se a inflação fosse somente gasolina, imagina que todos os demais produtos variaram zero. Só a gasolina subiu como variou. Ela teria subido 0,39. Então a gasolina foi responsável por mais da metade da variação da inflação do mês, tá? Então o que esperar para frente? Nós teremos provavelmente abril uma inflação mais leve, tá? Se você pegar o que o mercado está falando aí, está falando para abril uma inflação por volta de 0,60, para maio na casa de 0,40. Então sim, nós teremos uma inflação menor nas próximas semanas, nos próximos meses, quinzenas, muito impulsionado por valorização do real. A valorização do real ajuda a segurar a inflação de importado. Um exemplo clássico é o agro. Todo o custo do agro está muito dolarizado. Se eu consigo comprar a 5, é diferente há um ano atrás comprar a 5,40 ou há 20 dias atrás comprar a 5,20. Então, sim, nós temos uma expectativa de queda da inflação nos próximos meses. Perfeito. Alexandre Cabral, economista, obrigado aí pela sua análise. Tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Tenho. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. O acumulado de 12 meses, nós estamos com 3 números que eles estão sujando essa amostra. Como assim? Se nós recordarmos, julho, agosto e setembro do ano passado, nós tivemos deflação por causa da mudança do ICMS da gasolina. 0,68 em julho, 0,36 em agosto e 0,29 em setembro. Então, tomar um pouco de cuidado com essa inflação acumulada de 12 meses,
que está atualmente 4,65 devido a esses números. Só para vocês terem ideia, se eu pegar o número de inflação anualizada e levar somente o que o mercado espera até dezembro, o ano termina a 5,90. Por quê? Perfeito. Porque nós vamos tirar 3 números que estão puxando para baixo. Então, cuidado com essa ilusão que a inflação no Brasil está por volta de 3, 4%. Tem Perfeito. 3 números surgindo da amostra. Tá? Boa observação. Obrigado, Gabriel. Uma boa noite. Até uma próxima. Até, se Deus quiser. Muito obrigado. Desculpa, Alexandre. Obrigado pela sua Relaxa, de participação. boa. Até uma próxima. Tchau, Alexandre. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço. Veja a seguir, durante embargo chinês, exportações de carne bovina caem 20% e registram queda na receita de 37%. E ainda, ministro da Agricultura Carlos Fávaro viaja para a China, mas diz que protocolo sanitário não será discutido nesta viagem. Voltamos já já. O presidente Lula embarcou nesta manhã para a China para o encontro com o presidente Xi Jinping, agendado para a próxima sexta-feira. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que assume a presidência nos próximos 5 dias, foi se despedir de Lula e da primeira-dama no momento do embarque no aeroporto de Brasília. O ministro da Agricultura e Pecuária também faz parte da delegação. Carlos Fávaro falou sobre as expectativas do agro para essa viagem à China, que é responsável por 32% das exportações brasileiras do setor. Confira. Mais novidades boas, mais oportunidades. Tem alguns acordos governamentais a serem assinados, que só na área da agricultura, mas também, não só na área da agricultura, mas também em todas as áreas governamentais. E, de novo, isso vai refletir em oportunidade ao povo brasileiro. O presidente Lula está indo com uma grande comitiva e vai trazer muitas novidades positivas para o nosso povo. Sobre a revisão do protocolo assinado entre os dois países que determina a suspensão imediata das exportações de carne bovina brasileira em caso de suspeita de vaca louca, o ministro da Agricultura disse que esse tema não estará na pauta nesta viagem, mas que pode ser discutido ainda este ano. 61% das exportações de carne bovina brasileira para a China, 8 bilhões de dólares por ano. É essa a grande oportunidade feita a partir deste protocolo. Mas com o passar do tempo, tivemos 6 casos de vaca louca, todas atípicas, e o Brasil sempre tratando esse assunto com muita responsabilidade, com muita transparência, com muita veracidade, ganhou credibilidade. Então, a partir disso, é possível sim, talvez, na COSBAN, que é onde se rediscute os tratados Brasil-China, que é agora em agosto, a presidida COSBAN pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, nós possamos então rediscutir o protocolo sanitário da carne bovina com a China, porque temos credibilidade para isso. Eles fizeram uma carta, nós fomos surpreendidos, eles fizeram uma carta ressaltando a qualidade do sistema sanitário brasileiro. Tudo ao seu tempo, com trabalho, com dedicação, com credibilidade, nós vamos avançar e ganhar mais oportunidades para o povo brasileiro. Pois é, mas esse último embargo da China à carne brasileira, em função de um caso atípico de mal da vaca louca, no Pará, custou muito caro a toda a cadeia produtiva. A receita gerada pelas vendas ao país asiático caiu quase 40%. O volume de exportações totais entre produto in natura e processados caiu 20%, o que se refletiu numa redução na receita de 37%. Essa diferença nos percentuais se deve ao fato de a carne vendida ao mercado chinês ser mais valorizada do que a média. De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, o prejuízo se explica pela paralisação nas exportações à China entre os dias 22 de fevereiro e 23 de março, em função de um caso atípico de mal da vaca louca no Pará. Em números absolutos, o desempenho da receita com as vendas ao país asiático passou de 1,123 bilhões de dólares em março do ano passado para pouco mais de 709 milhões de dólares no mesmo período deste ano. A movimentação caiu de 203 mil toneladas para quase 163 mil. Além da suspensão das vendas à China, o setor ainda enfrentou a redução no preço médio das exportações, o que também pressionou para baixo o resultado.
Enquanto no mês passado o preço médio das exportações totais foi de 4.537 dólares por tonelada, no mesmo período de 2022 o valor foi 21% maior, 5.525 dólares. Com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior, a Abrafrigo identificou um impacto não apenas para o mês de março, mas reflexos no acumulado do trimestre na comparação com os 3 primeiros meses de 2022. A receita caiu 22%, o volume foi 8% menor e o preço médio teve uma redução de 15,3%. E não é a primeira vez que o embargo chinês à carne bovina brasileira causa prejuízo ao setor. Em 2021, no último caso confirmado no Brasil de vaca louca, também atípico, as exportações ficaram suspensas por mais de 100 dias e o preço médio de exportação caiu quase 20%. Lembrando que esse protocolo foi assinado em 2015. Vamos convocar o Miguel Daoud, para abordar esse tema tão importante para o setor, Daoud? Será que esse encontro do Lula face to face, com Xi Jinping não seria uma ótima oportunidade para rever esse protocolo? Por que esperar até agosto para ter uma mudança, hein, Daoud? Qual a sua opinião? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri? Cara a cara, né? Como você é uma bem de inglês, letrada... hein? Tá bem de inglês, hein? Bom, Petri, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, né? O caso da vaca louca, ele tem um risco muito grande quando você utiliza a ração animal, né? Você moe o osso do animal, aí você pode ter uma contaminação de risco para o setor. No caso do Brasil, 6 casos, como se colocou, foram um caso atípico, né? Aqueles animais que atingem uma idade e, a partir dali, o risco é muito grande de ter esta doença. Então, nos casos atípicos, estatisticamente, o Brasil recebeu, foi feita uma alusão à segurança do Brasil em relação à produção de carne bovina. Então, não tem por que esperar agosto para suspender o critério de embargo, como foi feito esse, porque nós tivemos um prejuízo muito grande. Ô, Petri, imagina o seguinte, você tem um caso isolado, né? Aí, se nós formos analisar caso a caso, é irresponsabilidade de alguns pecuaristas, ganância de alguns pecuaristas que querem manter o animal ali, além da capacidade reprodutiva, né, da geração, e também por ganância. Então, não tem por que você ter um país como o nosso, com mais animais nesse sentido, mais bois do que a população, você ter um protocolo que coloca em risco bilhões de dólares. Então, o presidente Lula, ele deve, nesse momento, que vai estar com o presidente da China, nada impede, suspender esse critério. Qual seria o novo critério? Constatou um caso de vaca louca? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos fazer a checagem, que é feita por um laboratório internacional, e aí, nesse sentido, é isolado, suspende imediatamente e automaticamente. Mas o local, ou você acha que tem que suspender o país inteiro? O caso é isolado lá no Pará. Tem que suspender as exportações do Rio Grande do Sul também? Não tem sentido, né? Eu acho que o Brasil, tudo bem, quando esse protocolo foi assinado, pela Cátia Abreu, como o próprio ministro coloca, o Brasil tinha necessidade, porque o Brasil não exportava para a China, e hoje o Brasil exporta praticamente 60%, né? Então, nesse sentido, nós não temos por que esperar, porque é economicamente inviável e estatisticamente não comprova o risco da vaca louca, e casos isolados. Não tem. E o Brasil não usa, Petri, nenhum produto, nenhum pecuarista, por menor que ele seja, por a gente que conhece bem esse setor, a gente sabe que existe aí algumas outras coisas, mas usar ração de animal para o boi não existe. Perfeito. Então, o risco da vaca louca ter um contágio maior, ele é praticamente zero. Então, portanto, eu vejo que o presidente tem que realmente pedir para que seja suspenso esse protocolo, de forma que não venha prejudicar tanto o Brasil. Por outro lado, o Brasil
tem toda a segurança, tanto que a China compra isso do Brasil. E você, pecuarista, que mantém animais com idade avançada, pare com isso, porque você torna prejudicial, caso isso ocorra, a toda a nossa Com pecuária, certeza. que não tem nenhum sentido. Então, portanto, está aí, Pedro. Eu acho que o presidente tem que pedir, sim, viu? Tem que pedir para suspender já essa brincadeira de vaca louca, porque nós não temos esse risco. Obrigado, Daúde. Uma boa noite, até amanhã. Valeu. Boa noite, até amanhã. Valeu. Bom, uma nova frente fria traz chuvas para o Rio Grande do Sul já a partir de amanhã. Veja os detalhes da previsão do tempo para todo o Brasil com Amanda Souza. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite ainda mostra nuvens carregadas e concentradas no centro-norte do país por conta da combinação de instabilidades em altos níveis da atmosfera e tem principalmente a atuação da zona de convergência intertropical, que mantém a chuva persistente e volumosa em áreas do norte e na faixa norte também do nordeste. Enquanto isso, por enquanto, uma massa de ar seco atua em áreas do centro-sul e inibe a formação de nuvens carregadas, algo que já deve mudar a partir de amanhã, quarta-feira. A condição é de retorno da chuva, principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, com a aproximação de uma nova frente fria. Inclusive, na metade sul gaúcha, a chuva já pode ser um pouquinho mais volumosa. Acumulados que devem variar entre 10 e até 25 milímetros nesta quarta-feira. Ainda não chove nas áreas claras do mapa, a chuva fica de fato mais concentrada no centro e também na metade norte do país. Nessas áreas escuras do mapa, também tem possibilidade de chuva significativa durante esta quarta-feira, mas nada que deva atrapalhar muito as atividades de campo. Falando das temperaturas, nesta quarta-feira em Cascavel, com tempo firme, máxima de 27 graus. Tem previsão de chuva, temperatura máxima de 26 graus em Formosa, 32 em Acará, no Pará, faz muito calor apesar da condição de chuva. Em Santa Rita, na Paraíba, tem previsão com temperatura máxima de 31 graus, apesar dessas pancadas de chuva, então garante aquela sensação de tempo mais abafado. Falando dos próximos dias, com o avanço da frente fria, volta a chover na região sul do Brasil, mas uma chuva ainda irregular, mal distribuída. Os maiores acumulados devem acontecer entre o noroeste do Paraná e também avançando ao extremo sul do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas em amarelo do mapa, os volumes podem passar dos 100 milímetros, então não se descarta o risco de algum transtorno, até mesmo a paralisação momentânea das atividades de campo, pensando principalmente na semeadura do milho safrinha. Tem potencial de chuva ainda também em áreas do Mato Grosso, do Goiás, principalmente em áreas mais ao norte e no norte do Amazonas também previsão de chuva volumosa. A gente destaca que a região sudeste do Brasil, isso porque, principalmente em Minas Gerais, a chuva tem acontecido de forma irregular, mal distribuída e isso provoca reflexos também na água disponível no solo. Em partes de Minas Gerais, principalmente nas áreas em azul do mapa, o solo está mais úmido por conta da maior frequência das chuvas, mas tem áreas da metade norte de Minas e também no Triângulo Mineiro em que o solo está um pouco mais seco por conta dessa irregularidade das precipitações. E isso traz influências pensando principalmente no plantio do feijão segunda safra, que está praticamente finalizado no território de Minas e agora os produtores rurais ficam monitorando essa condição de chuva, pensando na reposição da água disponível no solo para o desenvolvimento desse feijão segunda safra. Então, bastante áreas aqui de Minas Gerais estão com o solo mais seco e precisando dessa reposição da umidade no solo, pensando no desenvolvimento dessa safra de feijão. Então, a gente acompanha nos próximos dias como é que fica essa chuva distribuída em Minas Gerais. Ainda irregular e também com baixos acumulados na maior parte do território mineiro. Somente nas áreas em verde do mapa é que os acumulados devem variar entre 35 e 70 milímetros entre os dias 12 e 17 de abril. No segundo período, já entre 18 e 23 de abril, a chuva até persiste no território mineiro, mas ainda são esperadas pancadas irregulares, mal distribuídas, em que os maiores acumulados acontecerão de forma pontual. Pode acontecer no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, áreas também do noroeste, mas de forma mal distribuída. Durante o terceiro período, finalzinho do mês de abril, o tempo volta a secar em praticamente todo o
o estado de Minas Gerais. Teremos uma reposição da água disponível no solo nos próximos dias com essa chuva que vai acontecer. Mas algumas áreas que estão com o solo mais seco ainda passarão sim por um déficit hídrico, pensando nesse desenvolvimento do feijão segunda safra. O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Maranhão disse hoje que pequenos produtores ribeirinhos estão entre as vítimas das enchentes provocadas pelo excesso de chuvas no estado. A FAEMA criou uma campanha de arrecadação de roupas, alimentos e medicamentos para atender os desabrigados. A repórter Carla Letícia tem os detalhes. Boa noite, Carla. Boa noite, Petrin. Em apenas 10 dias, choveu 80% de todo o volume esperado para o mês de abril no Maranhão. 64 cidades já decretaram situação de emergência e só na capital São Luís, 35 mil famílias foram afetadas pelas enchentes. No último domingo, o presidente Lula e o governador Carlos Brandão sobrevoaram algumas regiões e visitaram um abrigo onde pessoas estão sendo assistidas. A Federação de Agricultura e Pecuária do Maranhão está monitorando as áreas produtivas do estado. O Maranhão é o segundo maior produtor de grãos do Nordeste do Brasil. No ano passado, colheu quase 3.500.000 toneladas de soja. O presidente da FAEMA, Raimundo Coelho, afirmou que a entidade criou uma campanha para arrecadação de roupas, alimentos e medicamentos para os desabrigados e fez um relato sobre os impactos das chuvas para o setor. Algumas cadeias produtivas estão muito mais prejudicadas do que outras. Por exemplo, a piscicultura. São várias barragens, tanques de peixe que já estouraram, a água vai embora e carrega os peixes tanto grandes quanto pequenos. Em outras regiões mais produtoras de grãos, como o centro-oeste do estado e o centro-sul do estado do Maranhão, o problema é de escoamento da produção. As estradas estão muito danificadas, tanto as estradas federais quanto as estradas estaduais e estradas municipais. Muitas comunidades rurais estão debaixo d'água. E aí a pequena produção daqueles pequenos agricultores são os mais prejudicados, porque perdem tudo, inclusive as casas. Por isso também nós, em parceria, nós entidades, em parceria com o governo do estado, estamos recolhendo doações de cestas básicas, doações de roupas, doações de medicamentos, para entregar à Defesa Civil, para que a Defesa Civil faça a devida distribuição, socorrendo os mais quase 8.000 pequenos agricultores, pequenos moradores que estão com prejuízo, que estão prejudicados. A seguir, ao contrário de líder do movimento, MST diz que não prevê invadir novas propriedades. Os detalhes daqui a pouco. A comercialização da segunda safra de milho segue em ritmo abaixo da média histórica em Mato Grosso. Os novos números divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mostram que o avanço das negociações do mês de março, mais uma vez, foram tímidas. O principal motivo tem relação com a perspectiva de queda dos preços do cereal em função do excesso de oferta. Os detalhes com Luiz Patroni. Do início do ano até aqui, os preços do milho para os contratos com vencimento em julho, que servem como referência para a tomada de decisão dos agricultores, recuou cerca de 16% aqui em Mato Grosso, saindo da casa dos R$ 67,00 para menos de R$ 56,00 agora. Essa desvalorização, esse recuo dos preços é um dos motivos para a lentidão das vendas antecipadas do cereal. Clayton Gauer, no próximo mês, no final de maio, já há previsão de que algumas colheitas comecem a ser feitas aqui em Mato Grosso, né? Algumas lavouras comecem, de fato, a entrar em período de colheita e o volume comercializado até aqui de milho dessa segunda safra em Mato Grosso, cerca de 1/3 da produção prevista, é um volume muito diferente do que era registrado, né, realizado em anos anteriores, né? Exatamente, Patrônio. É um cenário que vem trazendo uma certa preocupação para o setor, que principalmente se a gente for olhar hoje, em torno de 33% comercializado desse cereal que a gente vai começar a colher agora em uma safra de grandes proporções.
cerca de, se a gente comparar com a safra passada, 20 pontos percentuais abaixo e quase 30 em relação à média histórica do período. Então, para um volume, uma safra grande, realmente é um cenário que vem trazendo até um reflexo muito do que você trouxe de redução de preços, os produtores mais cautelosos, olhando, talvez trazendo um pouco mais de preocupação da safra de soja ainda, principalmente para dar esse escoamento e focando principalmente nessa negociação por ter um pouco mais de espaço, mas nem tanto agora com a safra de milho, reduzindo um pouco esses negócios, tentando aguardar como vai ser o comportamento dos preços para fazer novos negócios. Essa redução, né, acentuada, se a gente colocar assim, um cenário diferente do que a gente vivenciou na última safra, né, coloca os produtores também em alerta, ou seja, temos aí 67% aproximadamente da produção prevista para ser negociada ainda. Como os produtores estão nesse momento pela avaliação de vocês? É importante trazer essa análise, o produtor ficar muito atento, porque a gente está indo com uma safra muito boa até o momento. Então o clima vem colaborando, a gente realmente conseguiu, por mais que teve alguns percalços, o clima vem dando condições de desenvolvimento para uma safra, ao que tudo indica até o momento, muito produtiva no estado de Mato Grosso. Então esse é um momento de cautela, até de ponto de atenção realmente para entender o comportamento do preço do milho na entrada da safra e também realmente quando entrar todo esse volume que pode ser produzido aqui no estado, que pode impactar nos preços, não só aqui no estado, mas também no Brasil. Para a gente recapitular aqui, Cleiton, quais são os principais motivos, né, desse recuo dos preços? Perfeito. Principalmente essa questão de safra, então a gente está olhando esse momento uma safra maior, o mercado realmente ele traz essa perspectiva. Então, se a gente viu do ano passado que a gente tinha uma pressão realmente de uma oferta diminuta no mercado, que o produtor vinha acompanhando os preços maiores no mercado disponível e que a gente não viu tanto nesse ano, tanto é que se você entrar no momento que a gente está quase entrando na próxima safra, a gente ainda encontra milho disponível no mercado, o que não era costume observar no passado. Então, isso, aliado também com a perspectiva de safra maior, realmente com essas condições que a gente está observando na safra do estado, começam a fazer a pressão no preço, como a gente observa agora. Vamos ver como é que ficou a cotação do milho nesta terça-feira, começando pelas bolsas de Chicago e Nova York. A soja, $14,97, uma alta de 0,67%. Repare só, o milho hoje caindo 0,46%, $6,51. Trigo, uma queda de 0,66%, $6,74. O café, uma boa alta de quase 4,30%, 4,29%, $1,88. O açúcar, alta de 2,64%, 0,23 centes por libra-peso. Algodão, alta de 0,36%, 0,82 centes por libra-peso. E o suco de laranja, alta de 2,67%, $2,84. Vamos para o mercado nacional, começando com a soja, caindo R$ 2,00, R$ 147,00 valendo a saca no Rio Grande do Sul. O milho, uma queda de R$ 1,50, R$ 80,50 em São Paulo. Café arábica, acompanhando a alta do mercado internacional, subindo R$ 20,00 a saca hoje, entre 1.100 e 1.110. E o algodão estável a R$ 153,43. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, anunciou nesta terça-feira em Brasília o lançamento da 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Diferentemente do que o líder do movimento, Pedro Stedley, havia dito na semana passada, agora a direção nacional alega que não haverá novas invasões. Confira. A Organização Nacional do Movimento anunciou durante uma coletiva em Brasília que haverá atos como marchas e assembleias em frente a órgãos públicos para pressionar o governo a fazer a reforma agrária. O coordenador do MST, João Paulo Rodrigues, disse que o movimento vai lutar pela queda dos juros no país e reivindicar uma política de crédito emergencial às famílias assentadas e a apresentação de um plano nacional de reforma agrária. Nós já estamos pedindo ao governo, ao Ministério da Fazenda, que pensa um plano emergencial, inclusive antes do lançamento do Plano Safra, para resolver o problema da produção de alimentos a nível nacional. E, por último, nós sonhamos muito que esse governo possa anunciar ainda esse ano um Plano Nacional de Reforma Agrária que desenha quantas famílias serão assentadas ao longo dos 4 anos do governo Lula, quanto de crédito será liberado, em especial, quais são as agroindústrias que o governo poderá fazer para os assentamentos e assim por diante.
O tom na coletiva de hoje foi mais ameno do que as declarações feitas pelo líder do MST, João Pedro Stedley, em um vídeo postado na internet, no qual ele dizia que poderia haver invasões pelo país. Nesse mês de abril, o nosso movimento fará muitas manifestações na defesa da reforma agrária. Haverão mobilizações em todos os estados, seja marchas, vigílias, ocupações de terra. O anúncio foi classificado pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, como criminoso. O vídeo do João Pedro Stedley ontem é criminoso, é extremamente grave, é uma incitação à violência, incitação ao crime, incitação ao ataque ao direito de propriedade no país, e a gente não pode aceitar calado, a gente não pode deixar isso acontecer naturalmente como se fosse algo normal e corriqueiro no país. Segundo o movimento, não há previsão de novas invasões de propriedades privadas. Não tem nenhuma jornada de ocupação, que tem uma jornada de mobilização, que eventualmente um estado, um ou outro, pode decidir por ocupar um latifúndio que está abandonado, que as famílias estão acampadas na beira da estrada e pode vir entrar para dentro. O foco do grupo agora seriam as sedes de órgãos públicos. Nessa segunda-feira, cerca de 1.500 integrantes do movimento ocuparam o INCRA em Maceió, pedindo a exoneração do diretor do órgão no estado, César Lira. Hoje, a sede regional foi desocupada, mas os manifestantes ainda querem a saída do diretor. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar informou que criou uma diretoria especificamente com o objetivo de tratar os conflitos no campo e que recebeu as reivindicações. Segundo a assessoria do MDA, a situação está sendo analisada e o Ministério deve apresentar respostas em relação ao tema na próxima semana. E às 19h41 termina mais uma edição do Rural Notícias. Obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau.